Bases de dados de sistema, agora a gente vai falar sobre a Model. A Model é uma das 5 bases de sistema que são necessárias para o SQL Server subir. Então, na verdade, só tem 5 bases de sistema e ela é uma e a Model é uma delas para que o SQL Server funcione, para que o SQL inicie com sucesso. Então, qual que é a ideia da Model? A Model é um banco de dados template. Então, qualquer alteração que a gente faça nela, toda vez que um banco de dados for iniciado, esse banco de dados terá essa configuração. Então, digamos que a gente crie uma tabela, ou que a gente altere as configurações de arquivo, ou a gente altere alguma opção de compatibilidade. Compatibility level. Se a gente muda o nível de compatibilidade, sei lá, a gente muda para 90, todas as bases que serão criadas depois de que essa alteração for realizada vão ter essas configurações. Isso é como o SQL funciona e por isso que existe o banco de dados model, para que a gente possa alterar o comportamento de todas as outras das outras bases. Então, além disso, a gente consegue colocar trigger, a gente consegue a gente consegue colocar store procedure, a gente consegue colocar qualquer coisa, o que a gente quiser dentro desse banco de dados, que todos os bancos de dados que serão criados posteriormente vão ter essas mesmas configurações. Inclusive, Recovery Model, que eu coloquei aqui só para não esquecer. Recovery Model, a gente pode colocar ela como full, pode colocar como simple, pode colocar da maneira que a gente quiser, como book logged. As bases que serão criadas consequentemente terão essa configuração. Uma coisa bacana de lembrar é que a TempDB, ela é criada toda vez que o SQL Server reinicia. Ou seja, toda vez que o SQL Server reinicia, a TempDB é copiada da base de dados model. Então, qualquer configuração que a gente estiver achando estranho da TempDB, dá uma olhada na model, vê se o SQL inicia já com essa configuração básica. Então, digamos que o arquivo da TempDB já inicie com 2 GB. Então, dá uma olhada na model, vê se o arquivo, se aquelas opções de arquivo tá para iniciar com 2 GB, ou o nível de crescimento, como que está esse nível de crescimento, se já está como 2 GB. Coloquei aqui sobre backup também, que é importante lembrar, uma das poucas bases que são feitas backup, se é feito backup da model. O pessoal mais lembra da Master, da MSDB e tudo mais, mas acaba esquecendo da model. Então, se a gente fizer qualquer alteração dessas alterações que a gente falou, então vai que a gente cria uma tabela, vai que a gente cria uma trigger, uma store procedure dentro da model, e é bom fazer um backup toda vez que a model for alterada, para a gente permanecer com esse registro, para que o sistema de produção ele sempre possa seguir aqueles princípios que a gente deixou para eles. Algumas restrições, assim como as restrições das outros bancos de dados que eu tinha comentado, a gente não pode setar esse banco de dados para offline. Então, vou colocar aqui, offline. A gente não pode deixar isso para offline. Ela é requerida para a inicialização do SQL Server, então a gente precisa dela. A gente não pode deixar ela como read-only. Essa opção não é permitida. A gente não consegue mudar esse file group, o primary file group, para read-only. A gente não consegue dar drop da database, ela não pode participar de um mirroring. Então, são várias coisas, mirroring, que são limitadas, tem algumas restrições. Ela é um banco de dados, mas é um banco de dados de sistema, e essas são as restrições delas, assim como a gente não pode mudar o database owner, a gente não pode mudar de DBO para qualquer um outro. Então, DBO é sempre o database owner desse banco de dados. Então, vou mostrar aqui como que a gente acha. O banco de dados model está aqui, System Databases Model. Esse banco de dados, então, se a gente fizer qualquer alteração dentro desse banco de dados, ele vai permanecer. Então, se a gente abrir aqui arquivos, por exemplo, e falar que o initial size dele é de 2048, o banco de dados, qualquer banco de dados vai ser iniciado com 2 GB. Isso é fato, isso aí é como utilizado. Então, para mostrar que qualquer alteração da model permanece, se perpetua, eu vou criar uma nova tabela aqui. Eu vou colocar o nome da coluna Felipe para variar, e uma outra coluna chamada Barreiros. Então, as duas colunas char, isso é só para demonstração mesmo.
E o nome da tabela, eu vou colocar auditoria. Então, digamos que a gente cria uma tabela para auditoria, a gente quer colocar quais usuários fazem login dentro dessa tabela, inclusive a gente cria triggers e cria store procedures para que isso seja criado, para que isso seja verdade. A gente quer saber todos os usuários que se conectam a esse banco de dados. Então, se a gente der um refresh aqui, vai aparecer a nossa tabela auditoria. E então vamos criar uma nova base de dados, né? Então, dou o botão direito aqui, New Database, e novo do banco de dados, vou colocar SAP. Qualquer nome mesmo. Vou criar, e se eu abrir SAP, o banco de dados, a tabela auditoria vai estar aqui. Vou, inclusive, fazer um select top. E para mostrar que, inclusive, o nome das colunas permanecem. É o modo que a SQL trabalha, é muito bacana. Eu gosto bastante por ter essa maleabilidade da base de dados model. Então, só para recapitular, base de dados model é um banco de dados template. Qualquer alteração que a gente fizer, ele vai se perpetuar para todas as bases novas que serão criadas. Fazer backup toda vez que a gente altera a base model para a gente não perder as configurações que nós fizemos. E qualquer restrição que a gente tem de bases de sistema, como fazer ela para read-only, como drop database e como existir para que o SQL Server inicie, são aplicáveis à model. Então, a gente precisa dela para iniciar. É uma das 5 bases necessárias para o SQL Server iniciar.